Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre estabilidade de métodos explícitos, né? Hoje é a nossa nona aula de métodos matemáticos em engenharia naval, né? Ah, obviamente que existe uma infinidade de métodos, né, explícitos, né? Seria impossível a gente analisar todos, né? Analisar a estabilidade de todos eles. Vamos discutir os mais populares aí, né? Os mais populares aqui, por exemplo, o Euler explícito, né? Que nós temos a relação lambda sigma, né, do Euler explícito. Temos aqui o leapfrog, ele tem raiz principal e raiz espúria. O Adams-Bessford também tem raiz espúria. Estaremos analisando aqui o Runge-Kutta de segunda ordem, está aqui a relação lambda sigma dele. Runge-Kutta de terceira ordem e o Runge-Kutta de quarta ordem. Observe que o método de Runge-Kutta, né, a relação lambda sigma, ela reproduz a solução analítica até a ordem do método e depois para, não tem mais nada, né? Não é uma série infinita, né? Isso é uma característica dos métodos de Runge-Kutta. Continuando, é, vamos analisar a estabilidade desses métodos quando aplicados para resolver a equação da difusão, né? Então, nós vimos na aula passada, né, que os autovalores da equação da difusão são reais não positivos. Lembra disso? Nós aproximamos a derivada espacial, a condição de contorno de Dirichlet, aplicamos a equação diferencial ordinária resultante nos pontos interiores, montamos lá um sistema, né, e calculamos os autovalores. E vimos que os autovalores da equação da difusão são reais não positivos, ou seja, o sistema possui estabilidade inerente, certo? Bom, analisando então no caso do Euler explícito, será que o Euler explícito funciona para resolver a equação da difusão? Será que pode ser utilizado? Bom, vamos pegar aqui o lambda que vai determinar a estabilidade do método é o lambda mais negativo, né? Ou seja, seria o lambda m. Ou seja, quando mzinho é igual a m maiúsculo, né? Levando em consideração que o m é um número muito grande, então dá para cancelar o m aproximadamente, né? Com m mais um, você vai ficar com π sobre 2. Sendo de π sobre 2 dá 1, então o lambda mais negativo vai ser igual a menos 4 ni sobre delta x ao quadrado. Esse cara aqui que vai é o lambda que vai ficar instável primeiro se você aumentar muito o passo de tempo. E aí, substituindo lá na relação lambda sigma, você vai ficar com sigma igual a 1 menos 4 ni h sobre delta x ao quadrado. Esse númerozinho aqui, ó, esse número adimensional, esse coeficiente adimensional aqui, é o que a gente chama de CFL, né? No caso da equação da difusão. Ou seja, o CFL, para a equação da difusão, nada mais é do que o passo de tempo adimensionalizado pela difusividade térmica e pelo refinamento da malha, né? Então, CFL vai ser igual a μh, onde h é o passo de tempo, dividido por ΔX ao quadrado. À medida que você vai variando o CFL, o que vai acontecer com a raiz sigma no plano complexo sigma? No plano complexo sigma, no eixo x a gente põe a parte real de sigma e no eixo y a gente põe a parte imaginária de sigma, tá? Então veja que no caso aqui do Euler explícito aplicado para resolver a equação da difusão, o sigma é real, né? É um número real. Então quando o CFL é igual a zero, a raiz sigma vai estar aqui nesse ponto aqui. À medida que você vai aumentando o CFL, o que vai acontecer com a raiz sigma? Ela vai se deslocar para a esquerda, tá vendo? Ela vai caminhar dentro da região de estabilidade. Se você continuar aumentando o CFL, né? Tá? Se você aumentar muito o CFL, ele vai caminhando aqui, chega uma hora, né? Chega uma hora que ele chega aqui no limite de estabilidade, tá? Se você aumentar um pouquinho mais o CFL, o método se torna
instável, instável, tá? Instável, tá legal? Mas você sabe que existe um intervalo de CFL e você vai estabilizar o método, né? Que a raiz sigma vai estar dentro da região de estabilidade, né? E aí, pô, a gente pode fazer isso, é só você impor aqui, ó, a condição de estabilidade, módulo de sigma menor ou igual a 1, né? Então isso aqui vai ficar módulo de 1 menos 4 CFL menor ou igual a 1. A gente pode abrir esse módulo, como aqui dentro é um número real, né? Então, se o módulo é menor ou igual a 1, isso significa que 1 menos 4 CFL está entre menos 1 e 1, né? Então, menos 1 menor ou igual a 1 menos 4 CFL menor ou igual a 1. Dá para subtrair o 1 de todos os lados aí? E aí nós vamos ficar com o quê? Com menos 2 menor ou igual a menos 4 CFL menor ou igual a zero. Tá? Dividindo por menos 4. Lembrando que quando você divide por um número negativo, você tem que inverter os sinais de desigualdade. Então você vai ficar com o quê? Já ajeitando aqui, zero menor ou igual a CFL menor ou igual a meio. Tá? Então, se o CFL ficar entre zero e meio, a raiz sigma cai dentro da região de estabilidade. Lembrando que o CFL nada mais é do que o passo de tempo adimensionalizado pela difusividade térmica e por delta X ao quadrado. Dúvida? Na verdade, o que que acontece? Ali você tem convecção e difusão, tá? Se você analisasse, vamos pensar em ponto de vista aqui linear, tá? Por exemplo, é, no caso da equação da difusão, se não me engano, o CFL máximo é 0,25, tá? 0,25. Aí eu estou sendo conservativo e estou usando 0,20, tá? Para a equação da convecção, o CFL, você pode usar um CFL um pouquinho maior, né? Que é 1. Né? CFL menor ou igual a 1, você estabiliza. Pelo menos no caso linear aqui, tá? Então a gente tem que pegar o mais crítico, né? Que seria o CFL menor que 0,25, tá? Aí eu uso 0,20 para garantir a estabilidade, tá? Para diminuir, né? O que que acontece? Como você tem uma interação fluido-estrutura, né? Quer dizer, a estrutura está se movimentando, né? Tá excitando o escoamento. Então pode ser que isso cause algum tipo de instabilidade, né? E aí, de repente, você baixando o CFR, você consegue estabilizar. Muitas vezes você consegue, tá? Muitas vezes você consegue. Mas no caso aí não está funcionando, né? Baixar o CFR, por exemplo. Aí o negócio complicou. Mas de qualquer forma, você foi até 10, né? Você conseguiu rodar 500, então tá bom. Tá? Aí tentou rodar 11 e não conseguiu, né? Então, parar no 10 aí, tá? Então, pessoal, tenta aí no máximo que você conseguir, tá? Quer dizer, no mínimo 9, tá? 9, se você conseguir no 10, tá ótimo, tá? É. Beleza? Então, nós vimos aqui que o Euler explícito, ele pode ser utilizado para resolver a equação da difusão. Basta que o número de CFL esteja entre 0 e meio, tá? E aí você vai cair aqui nessa região de estabilidade. Aqui você tem estabilidade, estabilidade, estabilidade. Ou seja, módulo de sigma 1 menor ou igual a 1, né? Módulo de sigma 1 menor ou igual a essa bola aí. Tá legal? Tá claro isso aí, pessoal? Bom, vamos ao leapfrog. Famigerado leapfrog, né? O leapfrog, olha só, a raiz principal, ela é sempre estável.
Aqui é mais complicado pegar o CFL aqui, tá? Olha, isso é facilzinho, não vou fazer aqui não, que o negócio cresce aqui, tá? Mas a gente consegue analisar, por exemplo, para passo de tempo igual a zero, H igual a zero, o sigma 1 vai estar aqui no 1. Lembrando que para a equação da difusão, o lambda é real não positivo, tá? Logo, o sigma vai ser real, ele vai estar caminhando no eixo real. Então, à medida que você vai aumentando o passo de tempo, a raiz sigma vai se deslocar assim. A raiz principal, ela vai se deslocando aqui dentro da região de estabilidade, no limite, quando o passo de tempo tende a infinito, a raiz sigma tende a sigma 1 tende a zero, tá? Então, a raiz principal é sempre estável. Por outro lado, a raiz espúria, o que está acontecendo com a raiz espúria? É sempre instável. Instável, tá? Então, conclusão, o método Leapfrog não pode ser utilizado para resolver difusão, cara, porque o método é sempre instável para a equação da difusão. Viram isso? É, vamos lá, continuando aqui, continuando aqui. Vamos lá. Então, o Leapfrog está fora da jogada para difusão. O método de Adams-Bedford, temos aqui a sigma 1 e sigma 2 na raiz principal e a espúria. Observe que a raiz principal é sempre estável, né? Lembrando que o lambda é real não positivo, né? Substituindo aqui o lambda, foi isso que eu fiz, e variei o passo de tempo. Quando o passo de tempo é igual a zero, a raiz sigma está aqui, sigma 1 está aqui. À medida que você vai aumentando aqui, ó, se não me engano, eu não sei esse valor aqui, mas converge com um valor ali, tá? Se você fazer o limite quando o h tende a infinito, que você consegue determinar esse valor limite aqui, tá? Mas observe que a raiz principal é sempre estável, né? E a raiz espúria, inicialmente, ela é estável também, ó. Para passo de tempo igual a zero, a raiz sigma 2 está aqui em x igual a zero. À medida que você vai aumentando o passo de tempo, ela vai se deslocando até que ela atinge o limite de estabilidade. Mas você observa que dá para usar, né? Dá para usar, porque aqui nessa regiãozinha, a raiz sigma 2 vai ser estável. Estável, tá? Mas se você aumentar um pouco mais o passo de tempo, a raiz sigma 2 ela sai da região de estabilidade e o método se torna instável, beleza? Ou seja, mas dá para usar, né? Apesar que esse método ele tem raiz espúria, não aconselho, né? Mas dá para usar. Existe um intervalo aqui de CFL que você consegue estabilizar esse negócio aí, tá? Algum valor aqui que dá para calcular, mas eu não vou calcular, não, tá? Depois a gente vai calcular isso aí, tá bom? Beleza? Dá para usar então o Adams-Bashforth para resolver a equação da difusão. Então, até agora vimos que o Euler explícito funciona bem para difusão, o Leapfrog é sempre instável e o Adams-Bashforth dá para usar, você consegue utilizar, tá? Ok. Aqui até você tem aqui o intervalo aqui do lambda h, né? Maior ou igual a menos um, menor ou igual a zero, né? Mas se você pegar o lambda mais negativo, você consegue determinar o intervalo que você afeta. Vou fazer isso. É, vamos ao Rudicuta de segunda ordem. Rudicuta de segunda ordem, temos aqui a relação lambda sigma, né? Por um lambda real não positivo, que é o caso da equação da difusão, tá? Vamos pegando aqui o lambda, né? O lambda mais negativo, que ele ocorre para m igual a m grande, vai dar menos 4 ni sobre delta x ao quadrado, substituindo aqui, tá? Dá para você determinar o CFL, né? Aqui é fácil determinar o CFL, quer ver? Isso aqui vai ficar. No outro que tinha raiz quadrada, aqui é meio complicado. Aqui o sigma vai ser igual a 1 menos 4 nh sobre delta x ao quadrado, tá? Mais meio de 4 vezes 4, 16, né?
16 ni h sobre delta x ao quadrado. Viu isso? Ou seja, sigma vai ser igual a 1 menos 4 CFL mais 8, né? 8 CFL ao quadrado. Onde o CFL é igual ao ni h sobre delta x ao quadrado. Beleza? Aqui deu para determinar facilmente. Acho que no outro caso dava também. No outro caso dava também. Bom, para CFL igual a zero, o sigma 1 vai estar aqui, ó, né? O sigma 1 vai estar aqui. À medida que você vai aumentando o CFL, a raiz sigma vai se deslocando para a esquerda, dentro da região de estabilidade. Atinge um valor mínimo aqui, Joé. Aí você teria que determinar esse valor mínimo. Aumentando um pouco mais, continuando aumentando o CFL, a raiz começa a se deslocar para a direita, mas dentro da região de estabilidade, chega uma hora que ela atinge o limite de estabilidade, tá? Aumentando um pouco mais o CFL, o método se torna instável, tá? O método se torna instável, mas você sabe que existe um intervalo CFL, né? Dá para fazer isso aí, mas dá um pouquinho de trabalho, mas mais adiante a gente vai fazer. Onde o método de Runge-Kutta de segunda ordem é estável para resolver a equação da difusão, né? Basta você fazer módulo de sigma menor ou igual a 1 e pôr a isso aqui, vai ficar módulo de 1 menos 4CFL mais 8 CFL ao quadrado, módulo menor ou igual a 1. Aí dá para você abrir esse módulo aí, né, como que está dentro do módulo é um número real, né? Dá para você abrir o módulo, né? E resolver o lado esquerdo, o lado direito, você vai cair na equação do segundo grau, você consegue determinar aí o intervalo do CFL, tá? Então existe um intervalo de CFL que estabiliza aqui o método, tá? Depois a gente vai fazer isso aí em detalhes, tá bom? Determinar esse intervalo de CFL. Ou seja, arranjo de conta segunda ordem dá para resolver difusão. É um bom método para resolver difusão. Então, até agora, os únicos métodos que podem ser utilizados para resolver a difusão são, desculpa, Euler explícito, Adams-Bessforth e Runge-Kutta de segunda ordem. Vamos ao Runge-Kutta de terceira ordem. Runge-Kutta de terceira ordem. Aqui o negócio cresce um pouquinho, não vou nem fazer, tá? Tá aqui a relação lambda-sigma, tá aqui a relação lambda-sigma, tá aqui o lambda que vai se tornar instável primeiro, vai ser igual a menos 4 ni sobre delta x ao quadrado, né? Substituindo aqui, ó, você vai conseguir obter um sigma em função do CFL, né? E aí, para CFL igual a zero, sigma vai ser igual a 1. Aumentando o CFL, a raiz sigma vai caminhar dentro da região de estabilidade, tá vendo? Vai caminhar dentro da região de estabilidade, vai caminhando, aumentando, aumentando, até que você atinge o limite de estabilidade. Oba, mas você sabe então que existe aqui um intervalo de CFL, que eu não vou determinar agora, está entre zero e alguma coisa, que você consegue estabilizar o Runge-Kutta de terceira ordem para resolver a equação da difusão. Aumentando um pouco mais o CFL, você sai da região de estabilidade e o método se torna instável. Aqui é estável e aqui é instável. Beleza? Então, Runge-Kutta de terceira ordem, beleza. Passou para difusão. Vamos ao Runge-Kutta de quarta ordem. Runge-Kutta de quarta ordem, está aqui a relação lambda sigma dele, tá? Pegando o lambda mais negativo, né? Menos 4 ni sobre delta x ao quadrado, jogando aqui, ó, você consegue obter uma relação entre o sigma e o CFL, né? Para CFL igual a zero, a raiz sigma está aqui, ó, vai ser igual a 1, né? X igual a 1. À medida que você vai aumentando o CFL, a raiz sigma 1 vai caminhando aqui dentro da região de estabilidade, atinge aqui um mínimo, aqui depois volta em direção à fronteira
e atinge o limite de estabilidade, tá? Então, beleza, né? Existe um intervalo de CFL, né, que você consiga estabilizar o Rush-Coulter de quarta ordem para resolver a difusão, tá? Então, aqui ele vai ser estável. Mas se você aumentar muito o CFL, o que que acontece? Você sai da região de estabilidade e o método se torna instável. Mas, beleza, dá para você usar o Rudiculta de quarta ordem para resolver a difusão. Então, quem que passou para a difusão? Euler explícito, que a proposta é o Rudiculta de primeira ordem, né? O Euler explícito. É, Euler explícito, depois o Adams-Bashforth, depois Rudiculta de segunda ordem, Rudiculta de terceira ordem, Rudiculta de quarta ordem, tá? Bom, agora façamos a mesma coisa para a equação da convecção. A equação da convecção, né? Nós sabemos que a equação da convecção, usando a aproximação centrada de segunda ordem, condição de contorno periódica, os autovalores são imaginários puros, né? São imaginários puros. Então vamos ver qual desses métodos aí que funciona para conversão, tá? Olha explícito, olha só. Olha o olha explícito. Vamos pegar aqui um lambda aqui, que uma coisa, na verdade, a coisa simétrica, tanto faz você pegar o mais negativo como o mais positivo, tá? Então vamos pegar aqui o mzinho igual a, se não me engano, 3m sobre 4. E aí quando você substitui aqui o mzinho, isso vai ser seno de 3π sobre 2, que vai dar quanto? Seno de 3π sobre 2. É coisa séria, rapaz. Menos um, né? Pelo amor de Deus, né? Pô, aí, então isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar IC sobre delta X, tá? Beleza? Aí substituindo lá no método de Euler explícito, sigma vai ser igual a 1 mais ICH sobre delta X, tá? Que no caso da equação da convecção, né, o número de CFL é o passo de tempo adimensionalizado pela velocidade da onda e o refinamento da malha. Então isso aqui vai ficar 1 mais I vezes o CFL. Tá legal? CFL igual a zero, sigma igual a 1. À medida que você vai aumentando o CFL, veja que a parte real é igual a 1 e a parte imaginária vai crescer, né? A parte imaginária vai crescer. E a raiz sigma 1 vai sair pela tangente. Olha aqui, ó. Então, olha, explícito fracassou vergonhosamente para resolver a equação da convecção. Tá? Lembre que a equação da convecção é uma equação o quê? Hiperbólica, né? Equação hiperbólica. A equação da difusão é parabólica, tá? Então veja que, de acordo com a nossa análise, né, é, a, a, o Euler explícito ele funciona bem para difusão, ou seja, ele funciona bem para equações parabólicas, né, mas ele fracassa para convecção, ou seja, ele fracassa para equações hiperbólicas, tá? Agora, na via Stokes, você tem termos convectivos e difusivos, tá? Lembra na via Stokes? Você tem os termos convectivos e difusivos, tá? Dentro da camada limite, a equação de Navier-Stokes, ela é, se você fizer a classificação matemática, ela é parabólica, dentro da camada limite, entendeu? A equação de Navier-Stokes é parabólica, tá? Fora da camada limite, fora da camada limite, ela é hiperbólica, porque os termos difusivos são praticamente nulos. Você tem o gradiente de velocidade lá é baixinho, tem pouca difusão, tá? Então, o que domina ali são os termos convectivos. Então, fora da camada limite, a equação de Navier-Stokes é hiperbólica. Então, para você resolver Navier-Stokes, você tem que ter um método que funcione tanto para equações parabólicas como para equações hiperbólicas. Tá legal?
E, bom, logo, Euler explícito está fora. Não tem como você usar Euler explícito para você resolver na Navier-Stokes, tá? Que ele não funciona bem para equações hiperbólicas, tá? Agora o leapfrog, pegando novamente aqui, ó, o lambda 3m sobre 4, o mzinho igual a 3m sobre 4. O seno, aqui vai, se você substituir aqui, vai dar π sobre 3π sobre 2, né? 3π sobre 2, né? Que vai ser menos 1, então aqui vai ficar menos IC sobre ΔX, aliás, menos não, vai ficar mais, né? Porque o seno de 3π sobre 2 é menos 1, né? Então, substituindo novamente lá no... Aí, substituindo aqui, eu não vou fazer isso, porque a coisa cresce um pouquinho, tá? Mas é só você substituir aqui, ó, né? E variar o CFL, tá legal? Então, veja que a raiz espúria para CFL igual a zero, ela vai ter aqui em menos 1, tá? À medida que você vai aumentando o CFL, a raiz espúria vai caminhando aqui na fronteira da região de estabilidade, mas ela é estável, está estabilizada, tá? Aumentando um pouquinho mais, olha o que acontece com a raiz espúria. Ela entra para a região de estabilidade, quando o CFL tende a infinito, a raiz espúria tem para a origem, tá? Por outro lado, vou até mudar de cor aqui, ó, botar um azulzinho. Por outro lado, quando o CFL é igual a zero, a raiz principal está aqui, ó, a raiz principal vai ser igual a 1. À medida que você vai aumentando o CFL, a raiz sigma 1 ela vai caminhando aqui na fronteira, mas tudo bem, satisfaz a condição de estabilidade, né? É estável. Mas se você aumentar um pouco mais, o que acontece com a raiz espúria? Ela sai da região de estabilidade, tá? Ou seja, dá para usar o leapfrog para resolver convecção, tá? Porque existe um intervalo de CFL, né? Bom, a raiz espúria é sempre estável, tá? Mas a raiz principal, ela só vai ser estável no intervalo CFL. Maior ou igual a zero, menor ou igual a alguma coisa aqui, tá? Dá para usar, portanto, o leapfrog para resolver a convecção, tá? Mas ele fracassou para a difusão, lembra disso? Ele é sempre instável para a difusão, logo, não recomenda se você utilizar o leapfrog para resolver Navier-Stokes, tá? Por quê? Porque Navier-Stokes ele é parabólico dentro da camada limite, hiperbólico fora da camada limite. Então você tem que ter um método que funcione bem, tanto para a equação hiperbólica como para parabólica. O leapfrog ele não funciona bem para equações hiperbólicas, tá? Que é o caso da equação da convecção. Beleza? Vamos ao Adams-Bashforth. Adams-Bashforth, está aqui a relação lambda sigma dele, você tem raiz principal, raiz espúria, fazendo a mesma coisa, pegando lambda 3m maiúsculo sobre 4, substituindo lá, você vai obter o lambda mais instável, vai ser isso aqui, C sobre ΔX, substituindo aqui, ó, não vou substituir, porque a coisa vai crescer demais, tá? Você vai obter expressões do sigma 1 e sigma 2 em função do CFL. Olha aqui a raiz espúria, tá? Sempre estável. A raiz espúria, sempre estável. Mas a raiz principal, quando o CFL igual a zero, ela está aqui igual a 1, né? Mas à medida que você vai aumentando o CFL, ele sai pela tangente aqui, ó. E não tem como você estabilizar esse negócio para resolver a convecção. Funciona bem para difusão, né? Mas para convecção fracassou, tá? Então, nem pensa na Navier-Stokes. Se você usar Navier-Stokes, Adams-Bashforth para resolver Navier-Stokes, você vai ter problemas de estabilidade, né? Porque ele não funciona bem para equações hiperbólicas, que é o caso da equação da convecção. Beleza? Disputa de segunda ordem. Oh, por quê, meu Deus? Por quê? Eu fico tão chateado quando eu vejo isso.
Múltipla de segunda ordem, um método, dois passos. Segunda ordem. Ah, maravilhoso, né? Mas para conversão ele fracassa. Mas olha aqui, ó. Quando passo de tempo igual a zero, raiz sigma 1 igual a 1, à medida que você vai aumentando o CFL, ele sai, vai embora, não tem jeito. Ele é sempre instável para convecção. Funciona bem para difusão, para convecção ele fracassa. Infelizmente, você não vai conseguir estabilizar isso aí para resolver na Navier-Stokes. O que me deixa profundamente triste, que seria um método maravilhoso, né? O método dos passos, pô, segunda ordem. É uma tristeza isso aí. Eu realmente fico triste com isso. Por outro lado, o Rojikuta de terceira ordem, ele funciona bem para convecção, né? Veja que para H igual a zero, a raiz sigma está aqui, raiz sigma igual a 1. À medida que você vai aumentando, inicialmente ele está na fronteira, mas ele entra. Ele entra para a região de estabilidade e você, beleza, dá para usar aqui, ó, tranquilamente. Existe um intervalo de CFL que você consegue usar com disputa de terceira ordem, né? Para resolver a equação de convecção. Ele funcionou bem para difusão, funcionou bem para convecção, então para Navier-Stokes está aprovado, tá? Para Navier-Stokes está aprovado. E funciona, funciona. Eu já usei o disputa de terceira ordem para resolver Navier-Stokes, ele funciona bem, tá? Já usei o disputa de segunda ordem e me estrepei. Bom, o disputa de quarta ordem, tá aqui a relação lambda sigma dele, pegando aqui o lambda 3m maiúsculo sobre 4, substituindo lá, vai dar menos, mais, né? Mais IC sobre delta x, substituindo aqui, ó, você consegue expressar aqui o sigma 1 em função do CFL. CFL igual a zero, sigma igual a 1. À medida que você vai aumentando o CFL, a raiz sigma vai caminhando dentro da região de estabilidade. Olha que maravilha. Uma disputa de quarta ordem, funcionou bem. A conversão também, ó. Mas se você aumentar muito, ele sai, né? Ele sai da região de estabilidade, se torna instável. Mas você sabe que existe um intervalo de CFL. Você garante que a raiz sigma está dentro da região de estabilidade, beleza. Dá para você usar o disputa de quarta ordem para você resolver convecção. Ele funcionou bem para difusão, funcionou bem para convecção. Tanto funciona para equação parabólica, hiperbólica, pô, dá para usar para Navier-Stokes, beleza. Quarta ordem, né? E estável para Navier-Stokes, beleza. Mas, infelizmente, né? Ele é de quarta ordem, ele tem quatro passos. Então, se você, por exemplo, se você fosse fazer uma simulação tridimensional, né? Utilizando óleo explícito, né, se funcionasse, mas não funciona, você levaria, por exemplo, digamos que você levasse uma semana, uma simulação tridimensional, regime não permanente, tá? E se você for usar arroz de conta de quarta ordem, você vai levar 4 semanas, tá? Ele tem, quanto maior o número de passos, maior o tempo que ele demora, entendeu? O arroz de conta de terceira ordem você leva 3 semanas, né? O arroz de conta de segunda ordem você levaria 2 semanas só. Puxa vida, que tristeza, né? Então, em resumo, desses métodos analisados, os únicos que funcionam bem para convecção e difusão são o Rudicuta de terceira ordem e o Rudicuta de quarta ordem. Tá? Desses métodos cristais analisados. Certo? Beleza? Enfim, nem tudo são flores, né? Oi? Claro que existe, claro. Existe? Claro que existe. Existem métodos implícitos, né? Métodos implícitos, primeira e segunda ordem, eles são incondicionalmente estáveis. Tá? Então funcionam bem. Aliás, recomenda-se, né, se você vai resolver na Stokes, você, para alto número de reinos, né, você trabalhar com métodos implícitos de primeira ou segunda ordem. Tá? Eles são incondicionalmente. Pelo menos para as equações lineares de convecção e difusão, eles são incondicionalmente estáveis. No caso do Navier-Stokes, como a equação do Navier-Stokes é uma equação não linear, você tem outros problemas, tá? É, que a gente chama de cascateamento de energia, né? E
que é um problema não linear, né? É um efeito não linear que faz com que os métodos implícitos não sejam incondicionalmente estáveis, né? Ainda tem também implementação de condição de contorno também, que não permite que os métodos. A malha também, a malha bem gerada ou mal gerada, vai influenciar a estabilidade, tá? Mas pelo menos você consegue trabalhar com um número de CFL bastante alto. Mesmo assim, entendeu? Ele não vai ter um comportamento, né, de estabilidade incondicional, né? Mas dá para você usar com CFL grande. Eu já consegui usar CFL 40 para resolver Navier-Stokes, utilizando o Euler implícito, tá? E aí os métodos explícitos, você fica aí entre 0 e 1, entendeu? Mais ou menos por aí nessa faixa aí, não consegue aumentar muito não. No caso de vocês aí do projeto, entre 0 e 0,2, né? Tá. Beleza, pessoal? Vamos fazer exercício? Exercício. Exercício bom para a prova, hein? Considera a seguinte equação diferencial parcial. Olha, uma questão dessa que cai, com certeza, cara. Vai cair, tá? Vai cair, sempre cai. Aqui, por exemplo, eu peço condição de contorno periódico, né? Aí na prova eu peço de Dirichlet, o cara vai lá e faz periódico. O cara decorou aqui, chega lá, taca a periódica na questão. Adivinha quanto o cara vai tirar na questão? Zero. Eu pedi condição de contorno de Dirichlet. O cara decorou periódica, ele nem lê a questão. O cara tem a capacidade de não ler a questão e cospe lá a condição de contorno periódico. Ele tirou zero na questão. Então, pessoal, é, vamos ler pelo menos o enunciado, né? Lê o enunciado, tá? Considera a seguinte equação diferencial parcial, que é uma equação da difusão onde a difusividade térmica é imaginária, tá? É I, onde I é simplesmente raiz de -1, né? A, a difusividade térmica é imaginária pura, tá? Qual método explícito de marcha no tempo seria apropriado para integrar esta PDE? Se a derivada espacial é aproximada por uma diferença centrada de segunda ordem e as condições de contorno são periódicas, tá? Condição de contorno periódica. Encontre as condições de estabilidade para o método escolhido, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu vou parar aqui a gravação, depois eu continuo. Os pessoal do YouTube aqui vão interromper, depois eu continuo. Então, vamos à solução do problema, tá? Então, como a condição de contorno é periódica, né? No nosso domínio unidimensional entre 0 e 1, o valor da função x igual a 0 vai ser igual ao valor da função x igual a 1. Então, por isso que quando eu gero a minha malha, eu começo a numerar o primeiro ponto em x igual a 0, eu vou colocar o índice j igual a 1, depois 2, depois 3, até i menos 1, i mais 1, até m, tá? O índice do ponto x igual a 1, você põe o 1 de novo. Por quê? Porque o valor da função em x igual a 0 é igual ao valor da função em x igual a 1. Então, ali, e esse valor da função vai ser o 1 sobre índice 1, tá? Por isso que você repete o índice. E lembre também que à esquerda do ponto 1 você tem o ponto m, tá vendo? Então, quando você aplicar essa equação diferencial ordinária para j igual a 1, lembre-se que à esquerda do ponto 1, você tem um ponto M, tá? Então aí vai ficar da seguinte forma, aplicando para J igual a 1, ó, aplicando para J igual a 1, então J igual a 1, d1 dt vai ser igual a I sobre ΔX ao quadrado, o 2 menos 2 o 1 mais o M. Então, no lugar do UJ mais 1, como J é igual a 1, você vai botar o 2. No lugar do UJ, você vai botar o 1. E no lugar do UJ menos 1 é o cara que está à esquerda do ponto 1. Vai ser o ponto M, o subíndice M. Tá? Para J igual a 2,
que seria esse ponto aqui, você vai ficar com du2 dt igual a I sobre delta x ao quadrado, o cara à direita, o 3, menos o próprio 2 o 2 mais o cara da esquerda, o 1, viu? O j mais 1 é o cara da direita, o j é o próprio cara e o j menos 1 é o cara da esquerda, tá? Beleza? E vai até o ponto M. Vai até o ponto M. Então vai ficar J igual a M igual. Vai, eu vou ter o seguinte: dUm dt igual a I sobre delta x ao quadrado. O cara que está à esquerda do ponto M, aliás, à direita, desculpa. O cara que está à direita do ponto M é o ponto 1. Então vai ficar 1 menos 2 mais o cara que está à esquerda, que é o M menos 1. O M menos 1. Tá claro, Daiane? Beleza? Aí escrevendo na forma matricial, né? Aqui você tem o vetor, a derivada temporal do vetor u. Isso aqui eu vou chamar isso aqui de vetor u, tá vendo? Ele tem componentes 1, 2, 3, o 1, o 2, o 3, até o m. Vou colocar o i sobre delta x ao quadrado em evidência. Todos eles, tá vendo? Vou colocar aqui. O que que vai sobrar? Aqui você vai ter o vetor u de novo, aqui, ó. Componentes o 1, o 2, o 3 até o m. E aí é só colocar os coeficientes aí da primeira equação, tá? O 2 aparece? O 2 aparece? Aparece, né? Aparece com que coeficiente? O 2 aparece com coeficiente 1, né? Tá? Então, ele tá aqui, ó. Tá aqui. O 1 aparece? Lembre que eu já botei o i sobre delta x ao quadrado em evidência, tá? Então, o 1 aparece? Aparece com coeficiente menos 2, tá aqui, ó. O m aparece. O 3 aparece? Não. O 4 aparece? Não. O m aparece? Aparece, tá? Olha ele aqui embaixo, aqui, ó. É o último do vetor, o último componente do vetor. Então, o coeficiente dele é 1, eu vou botar ele aqui, ó. Alguém não entendeu o que eu falei? Basta você multiplicar essa linha da matriz, a primeira linha da matriz, com o vetor, fazer o produto ali. Você vai recuperar a primeira equação J igual a 1, tá? Então, vamos ser para a segunda equação. Para a segunda equação, o 1 aparece na segunda equação? Aparece com coeficiente 1. Tá ele aqui, ó. O 2 aparece com coeficiente menos 2, tá aqui, ó. E o 3 aparece com coeficiente. Opa, eu errei a ordem, desculpa. A ordem não é essa, tá? Desculpa, desculpa, desculpa. A ordem não é essa. O, o 1 aparece? Aparece, com coeficiente 1. Então ele é aqui, ó. Aqui o coeficiente do 1. O 2 aparece com coeficiente menos 2 e o 3 aparece com coeficiente 1. Mas ninguém aparece, nem o 4, nem o 5, nem até o m não aparece. Então, tudo zero. E assim sucessivamente, até a última equação, tá? Aparece o 1, aparece. Então você tem que colocar o coeficiente dele aqui, ó. Aparece o 2? Não. Aparece o 3? Não. Aparece o m menos 1? Aparece. Qual é o coeficiente do m menos 1? Vai ser 1. Tá aqui, ó. Correspondente aqui ao m menos 1. Aparece o m, aparece coeficiente menos 2. Tá aqui, ó. Aí eu vejo que isso é uma matriz de banda periódica. Por causa desse cara aqui, ó. Por causa desse cara aqui, por causa desse cara aqui, tá? Aí eu escrevo dessa forma. Eu posso escrever na forma compacta aqui, ó. d dt vetor u, d vetor u dt, melhor dizendo, vai ser igual I sobre delta x ao quadrado vezes a matriz de banda periódica com diagonal inferior 1, principal menos 2, superior 1, vezes o vetor u, tá? É uma matriz de banda periódica por causa desse 1 aqui. Esse 1 aqui, esse aqui e desse aqui,
Identifiquei. É uma matriz de banda, só tem a diagonal principal, inferior, superior, o resto tudo zero, e aquelas unidades ali no canto superior direito, no canto inferior esquerdo. Então esse cara aqui, ó, por isso que é uma matriz de banda periódica, cada aquele um lá no canto, tá? O diagonal inferior um, que é essa aqui, ó, diagonal inferior um. Diagonal principal menos 12, está aqui a diagonal principal. E a diagonal superior um, está aqui a diagonal superior, tá vendo? Beleza? E aí é só aplicar essa formulazinha aqui, ó, que permite você calcular os autovalores de uma matriz de banda periódica, M por M, com diagonal inferior A, diagonal principal B, diagonal superior C, tá? Diagonal inferior A, diagonal principal B, diagonal superior C. Então, o lambda M vai ser igual a B mais A mais C cosseno de 2πm sobre M maiúsculo menos I A menos C seno de 2πm sobre M maiúsculo, M minúsculo variando de 0, 1, 2 até M maiúsculo menos 1. Tá? Então, fazendo isso, eu preciso determinar no nosso sistema quem vai ser o A. Quem vai ser o A? O A vai ser igual a I sobre ΔX ao quadrado, né? Tá certo? Por causa desse escalar aqui, eu tenho que multiplicar todos os elementos da matriz por aquele escalar ali. O P do meu sistema vai ser menos 2i sobre ΔX ao quadrado e o C vai ser igual a I sobre ΔX ao quadrado. É só substituir o A, o B e o C aqui, ó, tá? E aí você vai chegar substituindo, ó, aqui vai ser zero, né? Porque o A é igual ao C, tá vendo? Que o A é igual ao C, então isso aqui desaparece. Isso aqui desaparece, tá? Então só vai sobrar isso aqui. Então vai sobrar o quê? Menos 2i sobre ΔX ao quadrado, que é o B, mais i sobre ΔX ao quadrado mais i sobre ΔX ao quadrado, que é o A mais C, cosseno de 2πm sobre M maiúsculo. Podemos colocar o menos 2i sobre ΔX ao quadrado em evidência. Então, lambda m vai ser igual a menos 2i sobre ΔX ao quadrado, 1 menos cosseno de 2πm sobre M maiúsculo. Lembrando que seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ, e isso eu forneço na prova, tá? Vocês deveriam saber disso, mas tudo bem, eu forneço na prova. Então, isso aqui eu posso reescrever como sendo, aliás, 2 aqui, desculpa, hein? Opa, já esquecendo, tá vendo? A memória tá me pegando aqui. Isso aqui vai ser igual a 2 seno ao quadrado da metade do ângulo, que vai ser π mzinho sobre M maiúsculo. Tá? Multiplicado por 2 aqui vai dar lambda m igual a menos 4i sobre ΔX ao quadrado, seno ao quadrado de πm sobre M maiúsculo, tá? Então, eu vou pegar um extremo aí do... Tanto que, na verdade, tanto faz você, no caso imaginário, tanto faz você pegar o maior como o mais negativo, o mais positivo ou o mais negativo. Não faz diferença. Pegar o mais negativo. Então, isso vai acontecer quando o seno for igual a 1, tá? Então, o lambda mais instável vai ser igual a menos 4i sobre ΔX ao quadrado. Eu vou escrever beta para simplificar, para não estar carregando esse menos 4 sobre ΔX ao quadrado, tá? E vou substituir lá na relação lambda sigma no Rudiputa de terceira ordem. Podia ser o Rudiputa de quarta ordem, tá? De repente, na prova eu peço o Rudiputa de quarta ordem. Mas vamos usar aqui o Rudiputa de terceira ordem. O sigma vai ser igual a 1 mais lambda h mais lambda 2h2 sobre 2 mais lambda 3h3 sobre 3 fatorial, que é 6, tá? Então, substituindo aqui o lambda, né, que é igual a beta i, lembrando, o lambda vale menos beta i. Quanto vale o lambda ao quadrado? Pô, lembrando, pessoal, que beta, o i, né, é igual a raiz de menos um, né? Vai dar menos beta, né? Menos beta ao quadrado. Menos beta ao quadrado. Pô, corrigi o professor. Lambda 3, quanto é que vai dar o lambda 3? Só multiplicar o primeiro pelo segundo.
Só multiplica o primeiro pelo segundo, vai dar beta 3 vezes i, né? Porque o i ao cubo é igual a menos i, né? Tá? Ou não. É assim. Porque o i ao quadrado é igual a menos um. Então o i ao cubo vai ficar. Ai, meu Deus do céu, eu tô apanhando aqui. O que é isso? Ah, tá certo. Tá. I ao cubo vai ser igual a menos i, tá certo, tá certo. Se você multiplicar o i pelo i ao quadrado, vai dar menos raiz de menos um, né? Menos raiz de menos um, que é menos i, tá? Tá certo aqui, tá certo. Então, o lambda é igual a menos beta i, né? O lambda 2 é o menos beta 2 e o lambda 3 é beta 3 vezes i, tá? Beleza? E aí é só substituir, né? Então aqui vai ficar um sigma vai ser igual a um mais h beta i, menos h2 beta 2 sobre 2 menos h3 beta 3 i sobre 6. Então, separando parte real e parte imaginária, vamos separar aqui sigma vai ser igual a parte real um menos H2 beta 2 sobre 2, mais a parte imaginária que vai ser igual a H beta menos H3 beta 3 sobre 6. I, tá? Então, o módulo, se o sigma é da forma x mais yi, o módulo de sigma vai ser igual a raiz quadrada de x2 mais y2. Quem botar ali yi ao quadrado, tá errado, tá? É a parte imaginária, sem o i, tá? Porque se você botar yi ao quadrado, vai dar menos y2. Tá errado, tá? Tá legal? Então aqui vai ficar módulo de sigma, raiz quadrada, parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, sem o i, pelo amor de Deus. Quem botar i na prova vai perder ponto. Menor ou igual a um. Você falar que vai dar errado, né? Vai dar errado, porque vai dar menos aqui. Aqui vai dar menos aqui se você botar o i ao quadrado lá dentro, tá? Elevando ao quadrado, você chega a isso aqui, desenvolvendo essas potências aqui, um menos h2 beta 2 sobre 2 elevado ao quadrado vai dar tudo isso aqui, ó, tá? E h beta menos h3 beta 3 sobre 6, 3 ao quadrado vai dar tudo isso aqui, tá? Isso aqui é o famoso a mais b ao quadrado, né? Que vai ser igual a 2 mais 2ab mais b2, tá? Beleza? Aí observe que dá para cancelar esse cara aqui, ó. Dá para cancelar esse cara. Ó que legal. Dá para cancelar o um, ó. Ó, você pensou que o negócio ia crescer? Nada, pô. Aí vai sobrar H4 beta 4 sobre 4 menos H4 beta 4 sobre 3 mais H6 beta 6 sobre 36 menor ou igual a zero. Dá para você botar H4 beta 4 em evidência. Você achou que ia cair numa equação de quarto grau, né? Esse cara, esse professor é maluco. Não, pô, só botar o H4 beta 4 em evidência. Então, para que isso seja negativo, basta que isso aqui seja negativo, concorda? Porque o H4 beta 4 é positivo, uma vez que o beta é real e o H é real, tá? Então, H4 beta 4 é positivo. Então, para que isso aí seja menor ou igual a zero, basta que tudo que esteja dentro do parênteses seja menor ou igual a zero, tá? Então, tá aqui. Aí, simplificando aqui, mínimos quadrados, vai dar H2 beta 2 mais 9 menos 12, H2 beta 2 menos 3, se menor ou igual a zero. E isso é uma parábola sorridente, passando por menos raiz de 3 e raiz de 3. Sorridente por quê? Porque o coeficiente aqui é positivo, né? Então vai ficar aqui, ó.
concavidade voltada para cima. Como você quer menor ou igual a zero, você tem que pegar esse pedaço aqui, ó. Ou seja, H beta maior ou igual a menos raiz de 3, menor ou igual a raiz de 3, tá? Lembrando que o beta é menos 4 sobre ΔX ao quadrado, então menos 4H sobre ΔX ao quadrado maior ou igual a menos raiz de 3 e menor ou igual a raiz de 3. Dividindo tudo por menos 4, invertendo os sinais de desigualdade, você vai ficar que h sobre ΔX ao quadrado é maior ou igual a menos raiz de 3 sobre 4, menor ou igual a raiz de 3 sobre 4. Beleza? Dúvidas? Questão boa para a prova, né? Essa aí mede tudo, né? Essa aí mede tudo, cara. Todo conhecimento. O nome disso aqui é matemática aplicada, né? Aliás, métodos matemáticos é matemática aplicada, né? Eu acho que é a melhor parte da matemática, né? Dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Então, pessoal do YouTube aí, obrigado aí pela participação da aula. Tchau.